Tudo bem, crianças? Vamos para o nosso sexto dia da nossa cantata? Hoje eu trouxe duas visitas aqui, ó. Um personagem que é a Lucy. Faz de conta que ela é a Lucy, tá bom? É a irmãzinha do Edmundo. Ela vai ouvir a história hoje com a gente, não vai, Lucy? Vai! Eu trouxe também, agora é de verdade, não é o personagem, o pastor da igreja, o Samuel. O pastor Samuel vai contar a história hoje pra gente. Vamos lá? Oi pessoal, então hoje eu vou falar para vocês da história, né? A tia Adriana contou para vocês a história durante todas essas semanas, né? Durante todos esses dias dessa que nós chamamos de a Semana Santa. E nós recordamos então nessa semana a morte e a ressurreição de Cristo. E hoje eu vou falar um pouco mais dessa história baseada no Evangelho de João. Isso, o Evangelho é o relato de uma pessoa sobre a vida de Jesus. E Evangelho significa boa nova ou boa notícia. Imagina que você recebeu uma boa notícia, você tirou 10 na prova. Isso é uma notícia boa. Mas uma notícia muito melhor é a notícia de que Jesus Cristo veio a esse mundo para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância. E eu quero começar essa história num determinado momento em que Jesus estava num lugar chamado Getsemane. Esse lugar, Jesus foi até lá com a intenção de orar. Ele queria agradecer ao Senhor, ele queria colocar diante do Senhor também o que ele estava sentindo. E durante a sua oração ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Desde a sua primeira oração, Deus deixa claro que a vontade dele é fazer o que o Pai o mandou fazer. Jesus era um filho muito obediente e ele queria fazer exatamente aquilo que o Pai mandou que ele fizesse. Ele foi enviado por Deus, então, aqui na terra, para que eu e você tivéssemos vida. Mas nesse dia em que ele estava orando lá, ele chamou também os seus discípulos para orarem com ele. Os discípulos são aquelas pessoas que ficavam mais próximas dele. Mas, no entanto, os discípulos estavam com muito sono. Eles não conseguiram orar com Jesus e eles dormiram. Aí então Jesus foi lá e acordou e falou: vamos orar. E eles dormiram de novo. Jesus falou: vocês não estão conseguindo nem ficar um tempinho aqui orando comigo? E de fato foi isso que aconteceu. Mas naquele momento foi um momento também em que Jesus seria entregue aos soldados romanos. Por isso, naquele momento, vieram alguns soldados romanos, junto com um dos seus discípulos, chamado Judas Iscariotes. Judas, então, com um beijo, traiu o nosso Senhor Jesus e entregou Jesus na mão dos soldados romanos. Mas Pedro, que estava muito agitado, querendo defender Jesus, foi lá, pegou uma espada e machucou um soldado romano. Mas Jesus falou: Pedro, não por força nem por poder. Pedro, fique tranquilo. O Pai me enviou para essa missão e eu vou cumpri-la. Jesus então foi até aquele soldado machucado e restaurou a sua saúde. Jesus fez muitas curas e muitos milagres. E esse foi um dos milagres feitos por Jesus. Jesus então foi levado até as autoridades daquela época para o julgamento. Ele então seria julgado. No entanto, Pedro, aquele que havia machucado o soldado, estava acompanhando Jesus. Mas Pedro estava com muito medo, porque ele também podia ser capturado. Ele estava com medo de que ele fosse capturado. Mas então uma mulher chegou perto dele e falou: você é um deles, né? E Pedro olhou para ela e disse: eu? Eu não, jamais. E ela falou: até o seu jeito de falar denuncia, você sim era um daqueles que andavam com Jesus. E Pedro falou: eu não. E de repente ele vai falar não mais uma vez e o galo canta. Então Pedro se lembra do que Jesus falou quando disse que antes que o galo cante 3 vezes, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Pedro então negou Jesus. E ele saiu muito triste daquela situação. Muito triste porque ele disse para Jesus algum tempo atrás que se dependesse ele daria sua própria vida. Ele não foi capaz de cumprir a sua promessa. Jesus então foi levado para as autoridades daquela época. As autoridades seriam pessoas que julgariam Jesus. Seriam como se fossem hoje os juízes. Eles iriam dar uma sentença. Mas não tinha nada contra Jesus, porque ele era inocente. Então eles colocaram pessoas para falar mentiras, uma espécie de falso testemunho. Eu falar uma coisa que não é verdade. E foi justamente isso que aconteceu. Então Jesus foi levado para as autoridades romanas, aquelas autoridades que dominavam aquela época.
E ele então foi até lá, e aquelas autoridades falaram, olha, eu tenho o poder de tirar a vida e te dar. Jesus disse, nenhum poder teria se do céu eu não tivesse dado. Jesus então disse àqueles governantes, olha, vocês só têm esse poder porque no céu foi dado. Mas eles achavam que tinham poder sobre a vida e sobre a morte de Jesus. Mas coitadinhos, não tinham não. Jesus então falou para eles, olha, vocês não têm poder sobre a minha vida. Mas mesmo assim, as autoridades romanas não queriam executar Jesus. Então eles perguntaram para o povo, povo, o que querem que eu faça com esse justo? Ou seja, com este inocente? E o povo disse, crucifica-o, crucifica-o. Então, naquele momento, ele pegou uma bacia, pediu para que um dos seus funcionários pegasse uma bacia e colocou diante dele e lavou as mãos, como dizendo, olha, eu não tenho culpa dessa condenação. Eu não tenho culpa do que vai acontecer. Mas Jesus então foi condenado. E naquele momento ele foi levado à cruz. Ele então pegou a sua cruz e foi até um alto monte chamado Gólgota. Esse monte era onde Jesus seria crucificado. E a história vai acabar de um jeito triste. E era sexta-feira. E ele então estava subindo na sexta-feira santa. Agora, com a ideia de entregar a sua vida pelos nossos pecados. Jesus, então, naquele dia, sexta-feira à noite, como agora há pouco, ele foi crucificado junto com 2 ladrões. E ele, antes de ser crucificado, quando estava já prestes a morrer, ele disse, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E assim, ele deu seu último suspiro e morreu. O seu corpo então foi retirado da cruz e ele foi sepultado. O corpo dele foi levado para uma sepultura. A sepultura é onde nós colocamos os mortos. Mas não é uma sepultura igual à nossa. Era uma espécie de uma caverna pequenininha. Eles colocaram o corpo de Jesus. Enrolaram uma pedra muito pesada. E os soldados romanos ficaram com medo de talvez os discípulos roubarem o corpo de Jesus. Então eles lacraram e deixaram 2 soldados tomando conta. E essa foi o final da sexta-feira. Já quase entrando no sábado. Jesus então morreu na sexta-feira. Por isso nós chamamos sexta-feira da paixão. Ou paixão também significa sofrimento. Pode ser então, nós podemos falar que foi a sexta-feira do sofrimento. Mas eu queria parar a história por aqui. Porque amanhã eu queria que você não perdesse. Que você voltasse aqui. Nós vamos agora contar o que aconteceu depois disso. Depois que Jesus morreu. Será que é o fim da história? Será que não vamos ter mais nada? E agora? O que vai acontecer? Não perca então, nós contaremos amanhã o desfecho dessa história. E agora a Adriana vai voltar aqui para falar conosco. E ela vai lembrar de um hino muito bonito que nós cantamos em alusão ao que nós chamamos da Páscoa. Ah, crianças, a Tiana falou que essa história não ia terminar triste. Pois é, vamos relembrar o versículo? Olha só. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Jesus estava dizendo que pelo seu sacrifício ele nos daria vida. Vamos cantar isso? A tia separou um hino do nosso hinário, com uma letra um pouquinho mais facilitada para as crianças acompanharem. Vamos cantar juntos? Chame os adultos que estiverem perto de você, na sua casa, para nós louvarmos a Deus juntos com a primeira estrofe desse hino, tá bom? De cruz se erigiu, dela um dia fugiu, revelando vergonha e pavor. Mas eu amo a Jesus que morreu nessa cruz, dando a vida por mim. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Suas bênçãos eu vou proclamar.
Crianças, a gente continua. É o último capítulo da nossa história. Não perca! E no domingo será a nossa cantata. Convide todo mundo, faça a ligação de vídeo, abra sua janela. Domingo vai ser um grande dia de festa para nós, os cristãos. Amanhã você vai saber o que aconteceu depois que Jesus ficou lá naquele sepulcro, tá bom? Não perca! Hoje é o último dia de me mandar a foto também, tá bom? Amanhã a tia não consegue receber mais. Fala pro seu papai e pra mamãe enviar a foto pra tia ou aqui pelos comentários ou no nosso WhatsApp, tá bom? Um beijo, tchau!